As crianças, né? A criançada já pode subir para o culto infantil. Lucas capítulo 13. Versículo 6. Lucas 13, 6. Quantos creem que o Senhor vai ministrar uma palavra forte essa noite para o seu coração? Amém? Eu também creio, irmãos. Lucas capítulo 13, versículo 6. Então, fala assim, ó. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Fecha seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Jesus, fala ao nosso espírito agora. Fala ao nosso coração, Senhor. Assim como no domingo passado, o Senhor falou de maneira muito forte, muito poderosa. Continue falando, Senhor, e nos dando um entendimento profundo sobre essa mensagem, sobre essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No domingo passado, nós meditamos em cima desse texto. Na verdade, foi em cima de 3 textos que falavam sobre a figueira. No primeiro texto, que está lá em Mateus, nós não lemos hoje aqui, até porque nós temos outros textos para ler. Mas no primeiro texto, Jesus está saindo de uma cidade, ele sente fome, era de manhã, e ele vai até uma figueira, né? Figueira é que produz figos, ou pé de figos. Ele vai e procura por figos, ele estava sentindo fome. Ele não encontra nenhum. E aí Jesus olha para a figueira e diz assim: nunca mais dê frutos, que ninguém coma mais nada de ti. Talvez os discípulos olharam aquilo e ficaram intrigados, né? Jesus ficou bravo e amaldiçoou a figueira. Na verdade, Jesus queria ensinar algo para eles. Foram embora. No outro dia, passaram lá de novo no mesmo lugar. A figueira estava seca até as raízes. Aí os discípulos olham e falam: Senhor, a figueira secou. Mas claro que secou. E aí Jesus fala outras coisas lá para eles. Então essa foi a primeira palavra. Uma figueira aonde Jesus foi procurar frutos e não encontrou. Agora você pode dizer assim: mas era tempo de frutos? Alguém me perguntou isso essa semana. Eu achei interessante. Pastor, mas era tempo de frutos? Muito provavelmente sim. Porque senão ele não tinha ido procurar. Eu não vou num pé de manga no mês de abril procurar mangas. Eu sei que eu não vou encontrar manga nenhuma.
Porque eu sei que as mangas, o tempo delas é mais ou menos ali, né? Outubro, novembro, dezembro. Agora, se você for num pé de manga, não tiver manga nenhuma, você pode falar. Vai secar inteirinho, de cima e embaixo. Porque tinha que ter manga lá. E aí nós lemos em seguida esse texto aqui, aonde Jesus conta uma parábola. Aqui foi uma parábola, irmãos. No primeiro texto não era uma parábola. No primeiro texto aconteceu mesmo. Aqui era uma parábola. O dono de uma vinha, né? O que era uma vinha? A vinha, normalmente, pessoas mais abastadas, vamos dizer fazendeiros, tinham a plantação de vinha. Né? Eram pés de uva, mas não tinha apenas uvas ali naquele lugar. Tinha outras árvores, tinha outras culturas. Tanto que nessa história que nós lemos, ele vai procurar o quê? Figos numa figueira. Então, quer dizer, a vinha tinha outras coisas também. Ele vai e não encontra fruto nenhum. Então, ele chega para o capataz e diz assim, vamos cortar essa árvore. Já fazem 3 anos que eu venho procurar frutos nela e não acho nenhum. Por que nós vamos deixar ela inutilizar a terra? Presta atenção. Por que deixá-la inutilizar a terra? Repete assim comigo. Toda figueira que não produz frutos, bem forte, toda figueira que não produz frutos, vai inutilizar a terra. Nós explicamos isso na semana passada. Nós fizemos uma analogia entre a figueira e a nossa vida. Eu sou essa figueira. E eu fui chamado para dar frutos. E algo que precisa ser relembrado é que o fruto não são ministérios que nós exercemos na igreja. Frutos não são dons que Deus nos deu. Isso não é fruto. Muitas vezes nós dizemos o seguinte, olha, fulano está dando muito fruto. Por quê? Às vezes ele está evangelizando bastante. Ele está exercendo o ministério dele. Não é errado falar dessa forma, mas o fruto aqui não é isso. Fruto aqui fala, irmãos, de uma mudança de caráter. Fala de uma mudança de comportamentos que você vai tendo na sua vida, de forma que a cada dia você vai refletindo mais a imagem de Jesus na sua vida, na sua maneira de ser, nas coisas que você fala, na maneira como você age, as coisas que vão ocupando a sua mente. Isso são frutos. Toda árvore que não dá frutos, ela vai inutilizar a terra. Ou seja, repare isso, irmãos. Todos olhem para mim. Reparem isso. Aquela figueira, ela estava se alimentando da terra. Ela estava se alimentando dos nutrientes da terra. Ela tinha ali tudo o que ela precisava, mas por algum motivo ela não produzia frutos. Fazendo agora a analogia, nós nos lembramos da vida de crentes que estão se alimentando da palavra dia após dia, que estão se alimentando numa terra boa, estão sugando os nutrientes que a palavra de Deus tem e oferece, mas não estão dando frutos. Eles não têm uma mudança de vida, eles não têm uma mudança de comportamento, eles não têm uma mudança de pensamento, eles não têm uma mudança de caráter, eles aceitam na vida deles, irmãos, coisas que não poderiam mais aceitar. Eles deixam, irmãos, entrar na vida deles coisas que não deveriam entrar nunca. Eles começam a agir, irmãos, de maneiras que jamais deveria agir. Olha, irmãos, a seriedade de alguns cânticos que nós cantamos. Nós cantamos, por exemplo, que ele cresça e que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. O que mais que o cântico fala?
e todo o seu amor. E que mais? Infinita humildade. Olha o que ele está cantando. E que mais? Servo de todos os irmãos. Servo de todos os irmãos. Quem aqui pode dizer que é servo de todos os irmãos? Não é, irmãos. Não é. A verdade é muito clara, não é. A verdade, irmãos, é que cada um de nós nos preocupamos com os nossos próprios interesses, com as nossas próprias coisas. Na verdade, irmãos, nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado, nós não nos importamos com o que elas estão pensando. Eu posso até estar provocando algum escândalo com a minha atitude, mas eu digo, eu sou livre para andar no meu caminho, no caminho que eu quiser. E não se importa. Querido, quando você lê Romanos 13, e você vê o apóstolo Paulo falando sobre escândalos, sobre como você precisa se preocupar com o que o seu irmão está pensando a respeito de você, é muito forte. Paulo até fala o seguinte, olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer carne. Quem aqui seria capaz de fazer isso? Aí Paulo fala assim, olha, se você for na casa de alguém, e você vai fazer o seguinte, você come de tudo que ele colocar na mesa. Vai prestando atenção. Come de tudo que ele colocar na mesa. Mas se ele disser para você, essa carne foi consagrada a ídolos, você não come. Você não come. Por que você não pode comer? Não é por causa de você, é por causa dele. Porque se você comer, você vai estar ferindo a consciência dele que é fraca. Porque ele não tem maturidade ainda para entender que tudo aquilo que eu recebo com ação de graças está santificado pela oração e pela palavra. Então o mal não vai me causar. Mas ele ainda não tem esse entendimento. Ele ainda não tem essa maturidade. Então não coma. Não é por causa de você, é por causa dele. Aí eu te pergunto, você tem coragem de fazer isso? Tem nada, irmãos. Muitas vezes nós chegamos, eu como. Eu como, sou forte. É forte mesmo. Mas você está desprezando a consciência. E o que a gente canta? Servo de todos os irmãos. Nós precisamos, irmãos, de fato ser servo de todos os irmãos. Olha que belo fruto para se produzir na vida. Estão entendendo? Mas vamos continuar com a história. Ele está se alimentando. Ele está se alimentando. Mas ele não produz frutos. Aí há algo, irmãos, muito importante. Por que ela não está produzindo frutos? Alguém pergunta, porque a terra não é boa. Muitas vezes nós falamos que nós não estamos produzindo frutos porque estamos cercados de figueiras estéreis. Nós não estamos produzindo fruto porque estamos plantados numa terra ruim. Eu digo para você, não é verdade. A terra onde você está plantado é uma terra boa. E você não depende das figueiras ao redor para produzir frutos. Você depende da palavra de Deus que alimenta dia após dia. E você pode produzir frutos. A 30, 60 e 90 por 1. Olha o que o capataz fala. Não, Senhor, não vamos cortar ela não. Vamos fazer o seguinte. Vamos cavar ao redor. Vamos jogar adubo. E vamos esperar mais um ano. Quem sabe, no ano que vem, ela dá fruto. Se ela não der fruto, o senhor corta. Mas se ela der fruto, beleza. Irmãos, sabe o que me preocupou aqui nesse texto? Me preocupa a frase que o dono da fazenda ele fala: por que deixá-la inutilizar a terra?
Quando você não produz fruto, inevitavelmente você vai inutilizar a terra onde foi plantado. E digo mais, pode ser que você comece a prejudicar outras árvores ao seu redor. Que tipo de árvores? Árvores que ainda não têm maturidade suficiente para encarar certas situações. Ao ver você cair, ela vai cair também. Quantos estão entendendo isso? Abre agora aqui comigo, porque abre aqui comigo em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Por que que a árvore não produz fruto? Essa foi a pergunta que eu fiz na quarta-feira, na oração, para os irmãos pensarem, por que que ela não produz fruto? Se ela está plantada numa terra boa, se ela está se alimentando da palavra, todos os dias ela está exposta à palavra, você tem coleções e coleções de palavras boas para ouvir, pregadores de qualquer lugar do mundo. Mas ela não produz fruto. Por quê? Qual que é o problema? Por que que uma árvore deixa de produzir frutos? E aí, irmãos, meditando nisso, eu me lembrei desse texto e comecei a meditar em cima desse texto e descobri aqui, percebi aqui uma coisa muito interessante. Nós vamos ler, você vai falar assim, não tem nada a ver com a história da figueira. Tem tudo a ver isso aqui. Você quer ver? Olha aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, olha a pergunta de Pedro. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido ao marido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Fala que não, mulher, pelo amor de Deus, fala que não, confessa. Então ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Olha para mim, igreja, que história absurda. O que essa história tem a ver com a figueira
que não produz fruto. Tem tudo a ver. Porque eu percebi algo nesse texto, irmãos, que mexeu muito comigo. Em nome de Jesus, vai falar muito forte com você também. Ananias era ímpio ou era crente? Ananias e Safira eram crentes. Naquele tempo a igreja era em Jerusalém, irmãos. Há alguns comentários em Atos ali que você percebe o poder do Espírito Santo agindo na igreja em Jerusalém. Há um texto ali em Atos que diz assim que muitos não ousavam se juntar aos membros da igreja devido ao padrão moral que havia entre eles. Se Ananias e Safira estavam lá, era porque eram crentes. Vou falar de novo. Era porque eles estavam lá, era porque eram crentes. Uma árvore que por algum motivo deixou de dar fruto. Mas pastor, que motivo é esse? Vamos entender a história para você entender o que aconteceu com Ananias. E é o que tem acontecido, irmãos, na vida de muito crente que deixou de dar fruto, que parou. É por isso que toda vez que Jesus vem procurar, sabe, o figo, não encontra nada. O que estava acontecendo, irmãos? Havia algo muito forte do Espírito Santo daquela igreja. E a igreja, eles decidiram que todos venderiam alguma propriedade, os que tinham propriedade, venderiam alguma propriedade e ofertaria o dinheiro. Para quê? Para que os apóstolos distribuíssem o dinheiro entre os irmãos da igreja à medida que alguém ia tendo necessidade. Agora veja bem, pessoalmente eu não creio que era obrigatório. Nunca vi nada do Espírito Santo ser obrigatório. Mas a igreja concordou. Está entendendo? Diga assim, a igreja concordou. Olha que interessante aqui. Volta aí no capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Diz assim, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Olha para mim, igreja. Uma era a mente e era o... Eles estavam unidos em todos os propósitos, no mesmo propósito. Não havia quem pensasse diferente. Aí você fala assim, mas isso é ferir a liberdade de expressão. Não. Isso é se submeter ao Espírito Santo que está agindo no meio do povo. Glória a Deus. Eu queria ouvir um glória a Deus mais forte. Paulo diz assim, irmãos, eu peço para que vocês tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo coração, sejam unidos em espírito. Aí outro texto ele diz assim, mas se há divisão entre vocês, um diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Pedro, o outro diz, não, eu sou de Cefas. E os mais espirituais dizem assim, não, eu não sou de Pedro, de Paulo, de Cefas, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Jesus. Aí Paulo fala assim, isso está errado. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é, sabe, quem é Apolo? Nós simplesmente somos servos que fomos usados por Deus para que a palavra da verdade chegasse a vocês. Não pode haver divisão entre vocês. O que eu acabei de dizer, igreja? Não pode haver divisão entre vocês. Um tem que ser a mente e o coração. Olha só, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Vamos em frente.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Olha o 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha agora o 35. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha para mim, irmãos. Barnabé ou José, ele não era dessa igreja. Ele era de Chipre. A igreja estava em Jerusalém. Então, por algum motivo, ele se mudou para Jerusalém. Não diz o motivo. José ou Barnabé foi muito usado por Deus na vida de Paulo. Eu já vi uma palavra fortíssima sobre o ministério de Barnabé. E realmente foi uma revelação. Mas ele foi para lá, movido pelo Espírito de Deus, ele foi para lá. Quando ele chegou, o que ele viu? Qual é a visão da igreja? O que está acontecendo? O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ah, entendi. Ele tinha uma propriedade, foi lá, vendeu e levou o dinheiro para os apóstolos. Vocês estão entendendo? Ananias também tinha um campo. Ele vendeu o campo, mas ele reteve parte do dinheiro para ele. Presta atenção, o problema de Ananias não foi ter retido parte do dinheiro. O problema de Ananias foi ter dito que esse dinheiro que ele estava entregando, suponhamos que ele reteve 50%. Vamos supor, ele vendeu por 200 mil. Suponhamos. Então que ele chegou lá para Safira. Safira, gatinha, é o seguinte, vamos pegar e ficar com 100 mil. Ela olhou e falou, tudo bem, meu amor. Mas é o seguinte, quando a gente chega lá, você tem que falar a mesma língua que o seu marido. Você diz que nós vendemos a propriedade por quanto? Por 100 mil reais. Esse foi o problema. Talvez se Ananias ele tivesse chegado assim e falado assim, apóstolo, eu vendi por 200 mil, mas resolvi ficar com parte. Então eu estou trazendo aqui a outra parte. Isso não era uma mentira. Era ou não era, irmãos? Era ou não era uma mentira? Não, não era mentira, era verdade. Estava falando a verdade. Eu vendi por 200, fiquei com 100, estou trazendo 100 aqui. O problema é que ele mentiu. E aí aconteceu o que nós lemos. Agora, ele sabia o que estava acontecendo na igreja. Ele sabia, sabe, o sopro do Espírito Santo na igreja. Olha o que Pedro fala para ele. Versículo 3 de Atos 5. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha para mim, igreja. A figueira permitiu que Satanás enchesse o coração dele. E no momento em que ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele, ele contaminou a outra figueira, que era a esposa dele. E ela deixou de dar frutos e morreu. Por que uma figueira deixa de dar frutos? Muitas vezes é porque essa figueira, é porque esse irmão, é porque esse crente, ele permite que Satanás vá enchendo o coração dele com mentiras, com enganações. E a maneira como Satanás faz isso, irmãos, é muito sutil. O que ele usa? Principalmente maledicência.
principalmente maledicência. Muitas vezes, irmãos, quando nós praticamos maledicência, nós estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração com mentiras, e quem ouve a maledicência, às vezes não tem maturidade para lançar fora, para não deixar aquele negócio entrar, sabe? E de repente ele aceita isso, e ele morre. Ele deixa de dar fruto. Por que que ele deixou de dar fruto? Ele deixou de dar fruto porque ele aceitou a mentira de Satanás. Ele aceitou a mentira do diabo. Ele aceitou na vida dele um comentário que era falso, que era mentira, mas que parecia tão verdade. Ele aceitou. E aquilo, irmãos, gerou dentro dele, sabe, revolta, gerou dentro dele amargura, gerou dentro dele decepção, e ele não tinha maturidade para lidar com isso. E quem praticou a maledicência normalmente, foi a pessoa que foi usada por Satanás. Quantos estão entendendo isso? Quer ver o tanto que isso é sério? Abre aí em 1 Timóteo. Abre aí em 1 Timóteo. Vocês sabem, irmão, o pastor daquela igreja que chama Cuspe Santo, aquele pastor lá não visita ninguém. Aí você conhece o pastor da igreja Cuspe Santo. Aí você fala assim, é mesmo, não visita não, esse cara é um safado. Quer saber? Eu vou sair dessa igreja. É assim que começa. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que começa. E essa pessoa, o que aconteceu? Ela acabou de ser usada por Satanás para cumprir o propósito dele. Sabe aquele pastor lá? Fulano de tal? Está roubando. Mas por que está roubando? Olha o carro que ele tem. Olha a casa que ele tem. Está roubando. Rapaz, está mesmo. Quer saber de uma coisa? Não dou o dízimo mais. Quer saber do que mais? Vou sair dessa igreja. Quer saber do que mais? Vou sair de tudo quanto é igreja. Igreja não presta. Irmãos, é assim que acontece. Eu estou exagerando aqui, né? Irmãos, quantas pessoas eu vi, pessoas exercendo, sabe, ministérios fortíssimos, que abençoavam a igreja. E hoje, irmãos, eles estão muito longe de Deus. Por quê? Porque alguém que foi usado por Satanás lançou um comentário maldoso sobre aquela pessoa. E às vezes era uma área da vida dela em que ela não tinha condição ainda de lidar com aquilo e de saber que aquilo era mentira, que não era verdade. E aí, junta com imaturidade e mais uma série de coisas, desanimou, desistiu, saiu dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? Cumpriu direitinho o propósito de Satanás. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós lançamos.
Não seja você um semeador de sementes malignas, mas seja você um semeador da palavra de Deus genuína. Não esterilize figueiras. E você mesmo, não permita que Satanás encha o seu coração com uma ideia, com um conceito, com uma visão, de forma que isso vai esterilizar você. Vocês acharam 1 Timóteo? Achou? Então vai para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2, 24. Paulo escreve assim para Timóteo. Ele diz assim: ao servo do Senhor, Timóteo, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que interessante esse texto, olha para mim, igreja. Timóteo era pastor de uma igreja em Éfeso, era um jovem. Talvez Timóteo tinha aí 30 e poucos anos de idade. Com certeza, o texto não diz, mas talvez nem era casado ainda. Paulo escreve para ele uma série de coisas que ele deveria seguir para ter um ministério vitorioso, para ter um ministério forte. É lindo as duas cartas de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essa daqui, irmãos, me chama muita atenção. Sabe por quê? Na verdade, não é pelo que ele fala para Timóteo, mas é pelo que ele deixa muito claro naquilo que ele está falando. Ele diz assim: Timóteo, a primeira coisa, você tem que entender que para um servo de Deus não convém brigar, de jeito nenhum. Antes, você precisa ser amável para com todos, apto para, me ajuda aí, o que está escrito aí? Apto para ensinar, corrigir com mansidão, olha só, corrigir com mansidão aqueles que se lhe opõem. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: você não deve brigar com ninguém. Você tem que ser amável com todo mundo, você tem que estar apto para ensinar em todo o tempo. E você, Timóteo, essa parte, irmão, que é difícil. Ele diz assim: você precisa corrigir com mansidão quem se opõe a você. Olha o que ele está falando para o pastor: corrige com mansidão quem se opõe a você. Então você tem uma pessoa que é o senhor microfone, que resolveu se levantar e se opor a mim. As coisas que eu ensino na igreja, as coisas, sabe, as coisas que o Espírito Santo vai falando, a maneira como você vai conduzindo, a visão que você vai colocando, o ensino que você vai fazendo. O senhor microfone resolveu se opor. Não, pastor, não é assim não. Mas por quê, pastor? Que isso? Por que fazer a obra lá na Índia se tem tanta gente precisando aqui no Brasil? Por que ceia de ano novo, pastor? Para que isso? Irmãos, isso não aconteceu não, tá? Eu só estou dando assim um exemplo, tá? Pastor, que negócio é esse? Pastor, não está errado, pastor, está errado. Ele resolveu se opor. E ele, irmãos, muitas vezes, ele se opõe fortemente. Presta atenção. Paulo não diz para eu chegar e meter a paulada
porrada no rosto dele, não. Paulo fala assim, não, pastor, você tem que ser paciente, tem que corrigir o seu microfone com mansidão. Calma, meu irmão, não é assim. Olha, deixa eu te explicar. A gente faz a ceia do Ano Novo para que os irmãos, sabe, para que a gente tenha comunhão. Tem muito irmão que não tem família crente. Então na ceia é uma pingaiada, é uma brigaiada. Então vamos trazer todo mundo aqui para a igreja, vai ser bênção. Vem também, vai lá, faz sua inscrição. Aproveita e traz alguma coisa, você tem que trazer alguma coisa. Não, pastor, não vou trazer não. A igreja tem muito dinheiro, eu já dou o meu dízimo. Por que eu tenho que trazer? Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Irmão, nós temos que ir fazer a obra missionária, é uma responsabilidade da igreja. Não, pastor, eu tenho que fazer aqui primeiro. Não, microfone, você não está entendendo, meu irmão, você não está entendendo, querido. Irmão, o pastor sofre. Você não está entendendo, Jesus, que caiu fogo do céu na cabeça do seu microfone. Ô, querido, meu amado, deixa eu te explicar uma coisa. Me dá um abraço. Te amo tanto. Aí à noite, né, o Espírito Santo fala assim, olha, ora pelo microfone. Eu não, que se dane. Na verdade, irmãos, o que aconteceu com o seu microfone? Ele é crente, sim ou não? O seu microfone é crente. Canta todo dia aqui, ó. Aliás, ele transmite a voz aqui, né, lá para a mesa e sai bonito, né? O seu microfone, em algum momento da vida dele, ele descuidou. Às vezes ele ouviu um comentário ruim. Ele não tinha maturidade para entender certas coisas. Cuidado quando você for dar uma opinião. Cuidado quando você for dar um conselho. Cuidado, porque às vezes o que você fala só vai piorar a levedura que está lá dentro do coração do irmão. Seja você bênção, meu irmão. Seja você fonte de paz. Seja você fonte de amor. Seja você fonte de cura. O seu microfone descuidou. Aí, Satanás fez assim nele, ó. Vem cá, microfone. Eu vou deixar isso aqui. Não vai estragar, não. Satanás prendeu ele com um laço. Agora ele tem, sabe, ele tem uma... Me fugiu aqui a palavra. Ele tem uma legalidade na vida dele. E Satanás de fato prendeu ele. Mas o que eu quero que você entenda, porque às vezes você está achando que o seu microfone está endemoniado. Ele não está endemoniado. Muitas vezes, irmãos, quando nós falamos que tem pessoas, que tem crentes que estão presos por Satanás, pessoas que deixaram que Satanás enchesse o coração delas com uma ideia, muitas vezes você acha que essa pessoa está endemoniada. Não está. Não está, irmãos, uma pessoa endemoniada. Ela atinge, sabe, o grau mais, sabe, mais extremo da manifestação do diabo. Mas, sabe, isso é ruim para o negócio do capeta. Sabe por quê? Porque quando todo mundo vê, assusta. Eu entendo que Satanás gosta de trabalhar sem se mostrar, sem mostrar a carona suja dele. É muito melhor ele jogar um laço, ele prender através de uma ideia, de um conceito errado, do que ele ir lá e fazer a pessoa ficar endemoniada. É muito melhor. Ele pode falar comigo, o microfone? Pode. Ele pode ir na igreja? Pode. Ele pode cantar? Pode. Ele pode abrir a Bíblia para ler? Pode. Ele pode fazer um monte de coisa, mas ele está amarrado, irmãos. Sabe, o que aconteceu é que o diabo
prendeu ele, irmãos, de alguma forma, prendeu, está entendendo? A partir de agora ele não mais vai dar fruto. Sabe, ele está se tornando estéril. Mas ele tem uma aparência, ele continua sendo um microfone. Se o ministro de louvor, o pastor Rodrigo, chegar aqui para usar ele, sabe, vai usar normalmente. A não ser que um dia ele se ri e fale assim, hoje você não me usa não. Amarrado. Mas ele vai ser usado, irmãos, normalmente. Eu quero dizer para você que nem todo mundo que está preso pelo diabo, irmão. Você vai saber que está preso. Vai parecer que está preso. Querido, cuidado com o que você deixa entrar na sua cabeça. Meu irmão, em nome de Jesus, cuidado com o que dizem sobre a sua igreja, sobre a sua liderança, sobre os seus pastores. Cuidado. Sabe por quê? Porque se você deixar entrar algumas coisas, você também vai ser preso. Não estou falando de você vai ficar endemoniado. É aí que começa a surgir as divisões. É aí que começa a surgir as rebeldias. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, corrija o seu microfone com paciência. É isso que ele fala aí? Corrija com mansidão. E qual que tem que ser a sua esperança? Timóteo, presta atenção. Pastor Stanley, presta atenção. Qual que tem que ser a sua esperança? A sua esperança tem que ser que Deus lhe conceda o arrependimento e leve o seu microfone ao pleno conhecimento da verdade, para que ele venha se livrar da armadilha que Satanás lançou sobre a vida dele. Diz glória a Deus, irmãos. Estou livre, igreja, aleluia. Essa tem que ser a esperança. Que Deus lhe mostre a verdade. Ele se opôs. Eu vou corrigi-lo com mansidão, eu vou orar por ele. Porque ele se tornou escravo de Satanás para cumprir o que? Um propósito de Satanás dentro da igreja. Por isso a árvore deixa de dar fruto. Por isso a árvore deixa de dar fruto. Assim como Ananias, irmãos. Ananias aceitou a mentira de Satanás na vida dele. Algo muito sutil entrou. Ele não sabe, não sei que tipo de cristão que era Ananias, mas ele aceitou. E se tornou uma figueira estéril. Que você seja uma figueira que jamais seja pego por qualquer armadilha do diabo. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você é uma figueira boa, frutífera. E toda vez que o Salvador vier, ele vai chegar até você e vai encontrar figos saudáveis. Então não deixa e não aceite mentira de Satanás na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé.